Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Perpétua, uma peça brasileira de ficção científica que é, na verdade, um verdadeiro sonho febril sobre amor e morte. É uma obra bem caótica, filosófica e, olha, extremamente violenta. E a nossa missão aqui vai ser justamente tentar encontrar algum sentido no meio desse caos todo. E a peça já começa assim, jogando a gente de cara nesse mistério. Essa frase define o tom na hora. Aqui, a gente está lidando com forças que não se veem, com desejos e destinos que os personagens nem entendem, muito menos controlam. É basicamente a semente de toda a confusão que está por vir. Para a gente não se perder nessa história, aqui está o nosso roteiro. Vamos dar uma olhada no cenário, tentar decifrar essa estrutura maluca de tempo, analisar a relação dos personagens, a busca de cada um por um sentido na vida e, no final, o que o título da peça revela sobre isso tudo. Ok, vamos lá. A peça nos transporta para um futuro distópico, que não é muito bem especificado. A única coisa que a gente sabe é que tem um toque de recolher que deixa todo mundo trancado. É nesse ambiente super claustrofóbico que a gente conhece os nossos dois únicos personagens. E aqui estão eles, duas forças que já nasceram para colidir. De um lado, ele, o poeta, que vive completamente perdido no mundo das ideias, da arte de Camões, de Picasso. E do outro, a Perpétua, a prostituta, que está com os dois pés fincados no chão, no mundo do corpo, da sobrevivência, da realidade nua e crua. É exatamente desse choque, sabe, entre o abstrato e o concreto, que a história pega fogo. Agora, se preparem, porque aqui a gente entra na parte mais doida de Perpétua. A história não é nem um pouco linear. Sonhos, profecias e a realidade se embolam de um jeito que a gente fica tão perdido quanto os próprios personagens. E olha, isso é totalmente proposital. E essa é a pergunta que a peça não para de fazer pra gente. Isso que estamos vendo é a real? Já aconteceu? Ou é uma visão do que ainda vai acontecer? A narrativa se alimenta dessa incerteza, sendo movida por premonições e por aquela sensação esmagadora de que tudo aquilo já aconteceu antes. É um ciclo implacável. Tudo começa com a visão que ele tem da própria morte. Depois, essa coisa de premonição se confirma quando ele conta que sonhou com a morte do cachorro dela. E o final? O final violento é só o espelho daquele primeiro sonho. É como se eles estivessem presos num loop, condenados a repetir a mesmíssima tragédia, de novo e de novo. E o mais interessante é que o próprio poeta tem dificuldade para descrever o que ele sente. Ele chega a perguntar para Perpétua como é que se diz em francês, quando as coisas vão acontecendo de um jeito que parece que você já sabe o que vai acontecer. E a resposta que ela dá é déjà vu. Essa é a palavra-chave para a gente entender o tormento dele. Bom, agora chegamos no coração da relação deles. É uma conexão explosiva. Eles pulam de uma intimidade intelectual para uma brutalidade física em questão de segundos. São como dois planetas em rota de colisão que são atraídos e, ao mesmo tempo, repelidos pela mesma força destrutiva. O contraste é chocante, né? Num momento, eles estão ali discutindo filosofia, reencarnação. No outro, a violência simplesmente explode. Ele amarra ela numa cadeira, a insulta, e eles chegam a destruir o quarto numa luta. Talvez a intimidade entre eles seja tão, mas tão intensa, que ela não se sustenta e sempre desaba em destruição. Essa dança maluca que define o relacionamento. E as conversas deles sempre giram em torno de algumas obsessões. O Nirvana, por exemplo, que para ele é essa busca por uma paz absoluta em vida, quase uma fuga da realidade. Os clichês franceses, que são uma espécie de código que eles usam tanto para se conectar quanto para se atacar. E a tal da arte com A maiúsculo, que na cabeça dele só pode ser criada por quem já morreu. E no fundo, por baixo de toda essa violência, tem uma coisa que une os dois. Uma busca desesperada por sentido, por algo que seja autêntico. O problema, e aí que mora a tragédia, é que eles procuram em lugares completamente opostos. O caminho do poeta é totalmente abstrato, elitista. Para ele, a verdade não está na vida, mas na arte dos grandes mestres que já morreram. Tudo que é vivo, tipo a dança da Perpétua, ele despreza. Ele chama de brega, porque para ele está contaminado pela imperfeição do mundo real. Já a Perpétua, ela busca um sentido no corpo, na experiência real, no espiritual. Ela não acha respostas em livros, ela encontra em momentos de entrega total. Como quando ela fica nua numa igreja vazia só para sentir os pés no chão na casa de Cristo. É uma busca visceral, desesperada por algo em que se segurar. E o momento de virada para ela acontece bem ali.
Depois dessa experiência na igreja, ela sente o olhar de um estranho e, naquele instante, ela mesma se batiza. Ela se dá o nome Perpétua. Ou seja, ela não recebe uma identidade, ela cria a própria identidade a partir da sua experiência mais crua. E com isso, a gente chega na parte final, onde todas as peças começam a se encaixar. Vamos entender como o próprio título da peça, o nome que ela escolheu para si, na verdade revela o destino trágico e inevitável desses dois personagens. E aqui está a chave de tudo, o nome dela, Perpétua, que significa algo perpétuo, que não tem fim. O nome dela não é só um nome, é o grande tema da peça. Ela é o ciclo sem fim de atração e destruição, um destino que está condenado a se repetir, para sempre. O que nos deixa com essa pergunta no ar, né? Se o final já estava escrito no sonho do começo e o nome da personagem principal significa eterno, será que eles tiveram alguma escolha em algum momento? Ou eles estavam só interpretando papéis no roteiro que já estava pronto desde o início? E para fechar, a gente fica com essa confissão final do poeta, dita depois de tudo ter acontecido. Uma frase que muda completamente a nossa percepção sobre o que a gente viu. A busca dele talvez nunca tenha sido sobre nirvana ou filosofia. Era sobre o sangue. É um final sombrio que nos força a encarar a natureza invisível e às vezes bem aterrorizante daquilo que de fato nos move.